A coragem também é necessária na hora do perdão. Eu preciso ter a coragem de matar aquela imagem de perfeição que eu criei da minha mãe e que minha mãe não corresponde. Então, Às vezes a gente vai se deixando levar pela preocupação com o que os outros pensam, o que os outros falam. Eu quero explicar um pouquinho desse mecanismo que é uma armadilha da nossa consciência para todos os outros problemas de relacionamento, inclusive, que é o seguinte: a criança, ela ainda não tem uma coisa que a gente chama de ego ideal formado, então ela é o que ela é. Então, ela tem menos carga na frente, né? Então, assim, quando ela fala, eu sou o super-homem, então ela é o super-homem, então ela não fica assim pensando, ai, será que eu tô ridículo, tal. Não, ela está ali na situação. Conforme a gente vai crescendo e a gente vai criando essas imagens do tipo, o que seria ideal eu ser? Ai, criança amada é a criança boazinha, a criança amada é a perfeita, é a que não leva bronca, é a que tira 10 na prova. E aí eu começo a formar uma imagem de que eu serei amada se eu tirar sempre 10 na prova, se eu não errar nunca, se eu não decepcionar ninguém. E fica muito difícil eu atingir esse ideal. Eu viro escrava de uma imagem que eu mesma criei e vivo com isso o resto da vida. Então, às vezes, até quando você é pai ou mãe, você fala assim, nossa, se eu não for uma mãe perfeita, se eu não for uma esposa perfeita, se eu não for uma profissional nota 10, eu não conseguirei ser amada. E aí, olha só, um outro engano da nossa mente. A gente faz isso também com os outros. Então, por exemplo, se eu gosto de você, Dalcides, eu tenho um afeto por você, na verdade é porque nós tivemos uma experiência que foi agradável, como se eu tivesse tirado uma foto sua, eu guardo esta imagem e as sensações positivas de você dentro de mim. Mas, se algum dia você chega mal-humorado e ou não fala comigo, eu falo assim, ô Dalcides, cadê aquele cara animado, sabe, bacana, não falou comigo, você me decepcionou, eu falo, você me decepcionou. E na verdade, a gente fala assim, você quebrou a imagem que eu tinha de você. E é lógico, porque a imagem estava dentro de quem? De mim. Era dentro de mim que estava a imagem. Quem criou essa imagem foi eu, e não você. Você é o que é. Mas eu criei uma imagem de perfeição, entendeu? Coloquei essa imagem congelada dentro de mim e quando você um dia se comporta de um jeito que eu não gostei, eu destruo aquela imagem de perfeição e dói em quem? Em mim e não em você. Então, se a gente pegar esse raciocínio e levar para todas as pessoas da nossa vida, dos nossos relacionamentos, a gente vai ver que quem causa todos os sofrimentos de autoestima, de relacionamento, somos nós, não é o outro. Porque eu crio uma imagem de perfeição que não corresponde à realidade, que eu não sou Deus, né? E quero ser essa imagem de perfeição. E não me perdoo se algum dia eu erro, ou não tiro 10 na prova, ou eu não sou a melhor profissional, entende? Então, essa armadilha, ela vem nos ensinar o quê? Humildade. Meus amigos, a gente só precisa ser humano, o que é ser humano? É reconhecer que você não é perfeito, que as pessoas não são. E a hora que você começa a olhar que você não precisa ser aquela imagem de perfeição que você criou para si mesma, e você fazer a quebra da imagem de perfeição e se aceitar e dizer assim para você mesma, será que eu me amo menos porque eu não sou 100% perfeita? Será que eu me amo menos se eu não sou uma mãe perfeita? Quer dizer, eu desisto de mim quando eu sou um fracasso em alguma área da vida? Se eu fali, se eu fiz alguma coisa que na minha expectativa não deu certo, será que eu amo menos? Será que quando eu olho para o meu filho e vejo que ele não tirou 10 na prova, eu amo menos o meu filho? Não. Não é? Eu perdoo. Então, o legal da vida é você perceber o tamanho do seu amor com relação a você mesma, entendeu? Começar a se perdoar mais, porque coragem também você precisa para se perdoar. Porque se perdoar ou perdoar o outro requer o quê? A quebra do justiceiro. Por exemplo, Dalcides, uma pessoa fez alguma coisa ruim que eu não gostei, certo? Então eu falo assim, ai, eu quero justiça. Eu falo justiça, mas o meu coração quer vingança.
Eu quero que a outra pessoa sofra o que eu sofri, entendeu? E se eu puder, ainda dou mais uma carcada nela ali, que é para ficar bem fixo, né? Sentir mesmo. Para sentir mesmo, você entendeu? Então, a gente transveste a nossa vingança falando que é justiça. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de família. Às vezes eu falo assim, não tive uma mãe boa, a minha vida é ruim e eu quero que minha mãe peça perdão a mim, entendeu? Porque ela não foi uma boa mãe, não me deu carinho. E perdoar a minha mãe, quer dizer, aceitar que ela é assim, que ela não é porque ela não deu amor, é porque ela estava trabalhando que nem uma louca, é porque ela não tinha condição de dar o amor que eu precisava, porque eu criei uma imagem de que a minha mãe tinha que dar aquele amor que eu criei na minha cabeça e não o amor que ela podia dar, entende? Então, assim, aí perdoar a minha mãe significa eu tirar essa imagem de perfeição da minha mãe, aceitar ela do jeito que ela é e tirar o meu justiceiro. Só que eu quero a minha vingança, entende? E aí eu não consigo paz de espírito, por isso que eu falo assim, a coragem também é necessária na hora do perdão. Eu preciso ter a coragem de matar aquela imagem de perfeição que eu criei da minha mãe e que minha mãe não corresponde. Então, quer dizer, é a coragem de você largar tantos anos que você carregou da sua vida, falando mal da sua mãe e carregando aquele mal-estar, né? aquela revolta, durante tantos anos. Você fala assim, mas eu fiz isso por nada? A Meire vai falando e eu vou ficando mais leve, né? Eu também, é uma cura. Eu vou falando assim, é mesmo que, nossa, quanto tempo já perdi com bobagem, é mesmo, tal.